E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux, professor de História, e esse é o curso de História de Mato Grosso do Sul. Essa é a 24ª aula desse curso, que está tornando a história de Mato Grosso do Sul mais acessível a pesquisadores, estudantes e pessoas interessadas em conhecer a história desse estado. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que você assista, pois aqui tem muita informação e conhecimento que com certeza irá fazer você se apaixonar pela história de Mato Grosso do Sul. E nessa aula trataremos sobre o patrimônio histórico e cultural de Mato Grosso do Sul, um tema que é extremamente relevante e atual e que é fundamental para compreender a importância da preservação da história e da memória de nosso estado. Então vamos lá? Lápis e papel na mão, rumo à aprovação! E para começar a nossa aula, vamos conceituar o que vem a ser o patrimônio cultural. Segundo a Constituição Brasileira de 1988, o artigo 216 diz o seguinte: constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem 1. As formas de expressão. 2. Os modos de criar, fazer e viver. 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais. 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Essa é, sem dúvida, uma definição muito complexa e que nos ajuda a compreender e definir o que vem a ser o patrimônio histórico cultural brasileiro. E vale a pena destacar que o patrimônio cultural pode ainda ser organizado da seguinte forma: patrimônio cultural material, que são os objetos culturais tangíveis, ou seja, aqueles que podem ser vistos e tocados, definidos como objetos. Esses podem ser obras de arte, sítios arqueológicos ou históricos, construções, ruínas ou objetos comuns, desde que esses guardem aspectos relacionados à sua produção, vinculada a um tempo específico ou a uma identidade local. Por isso que nenhum objeto antigo necessariamente deve ser considerado como um patrimônio cultural. Ele deve estar conectado a uma temporalidade ou uma identidade específica. Já os elementos culturais classificados como patrimônio cultural imaterial são aqueles objetos culturais que não têm sua existência material comprovada. Em outras palavras, podemos dizer que são aqueles que não são palpáveis. E eles podem ser danças, festas religiosas, a culinária, ritmos musicais e modos de fazer que remetem a uma identidade de um grupo específico. É importante lembrar que o patrimônio cultural material são objetos tombados e que recebem um número específico, o que torna aquela peça especial, única e que por isso deve ser preservada. Já o patrimônio cultural imaterial, como eles não podem ser palpáveis e por isso não podem receber um número ou um registro, eles têm suas ações salvaguardadas, assegurando seu modo de fazer registrado para gerações seguintes. Essas ações são feitas no Brasil pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgão federal responsável pela tutela dos bens patrimoniais brasileiros. E por falar em patrimônio cultural, que tal você usar uma camiseta que representa a cultura e a história do Brasil? Se você gosta dessa ideia, visite a loja Toca do Tamanduá para usar uma camiseta como essa que eu estou usando. E para ter um descontão de 10% na compra das suas camisetas, utilize o cupom PROFTULUX, assim mesmo, tudo em maiúsculo, ao finalizar sua compra. O link para acessar a loja Toca do Tamanduá e ver todas as estampas disponíveis eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Lembrando que você, ao comprar uma camiseta na Toca do Tamanduá e utilizar esse cupom, você me ajuda a manter o canal e a gravar mais vídeos como esse. E agora fique ligado na sequência do vídeo, porque eu vou te apresentar quais são os patrimônios culturais tombados em Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul existem inúmeros objetos culturais que são tombados e importantíssimos para a preservação de nossa história e de nossa memória. Entre os bens patrimoniais sul-mato-grossenses tombados como patrimônio histórico-cultural temos a Casa do Artesão, localizada em Campo Grande, na Avenida Calógeras e fundada em 1918, sendo concluída em 1923. Construída para ser utilizada inicialmente como residência e comércio,
foi sede da primeira agência do Banco do Brasil em Campo Grande, isso no ano de 1924. Entre os anos de 1938 e 1977, foi sede da Recebedoria de Rendas do Estado e só em 1975 foi transformada em Casa do Artesão, sendo tombada no dia 13 de junho de 1994 pelo Decreto 7.863. E nas últimas décadas recebeu grandes investimentos que permitiram a preservação desse edifício importantíssimo para a nossa história. Fundado na década de 1920, o quartel-general da 9ª Região Militar foi decisivo para a nossa história. Naquele momento, o prédio passou a sediar a sede de um comando militar que recentemente havia se tornado independente de São Paulo, ressaltando a importância estratégica e geopolítica do sul de Mato Grosso, já que a sede passou de Cuiabá até 1908 e Corumbá até 1921, para finalmente se localizar em Campo Grande a partir dessa data. As obras do quartel tiveram início no ano de 1919, após a autorização do ministro da Guerra, Pandiá Calógeras. O seu tombamento ocorreu no ano de 1994, no dia 26 de junho, através da Lei 1526, e esse bem patrimonial é fundamental para a história de Mato Grosso do Sul, porque ele dá a Campo Grande uma posição de destaque na geopolítica de Mato Grosso. Esse prédio está localizado na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O complexo ferroviário da Rede Noroeste do Brasil é muito conhecido pela população sul-mato-grossense. Tombado em 26 de março pela Lei 1735, o complexo ferroviário foi inaugurado em 1912 em Três Lagoas e concluído em 1952, quando a ferrovia chegou definitivamente na cidade de Corumbá. Porém, em 28 de maio de 1914, as duas pontas, Corumbá no Rio Paraguai e Três Lagoas no Rio Paraná, foram ligadas, e assim a Ferrovia Noroeste do Brasil passou a dinamizar o comércio e o transporte de mercadorias e pessoas na região sul de Mato Grosso, inaugurando a estação ferroviária de Campo Grande, onde hoje está localizada a Feira Central de Campo Grande. Vale a pena destacar que a ferrovia em Campo Grande, contemporânea aos quartéis, deram a essa cidade uma importância cada vez maior na região sul de Mato Grosso. Localizada em Campo Grande, na rua Cândido Mariano, a Escola Estadual Maria Constância de Barros Machado é um patrimônio cultural de Mato Grosso do Sul. Inaugurada em 26 de agosto de 1954 e tombada por uma resolução de 3 de julho de 1997, o projeto dessa escola é assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer e teve como inspiração objetos escolares como lápis, livro, giz e régua. Esse prédio, que hoje abriga uma escola, na década de 1960 já cedeu suas salas para a Faculdade de Farmácia e Odontologia, dando origem à Universidade Estadual de Mato Grosso, e que depois da divisão do estado em 1977 viria a se tornar a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Já a Igreja de São Benedito, que inclusive apareceu na última aula do nosso curso, foi tombada por resolução da Secretaria de Cultura do Estado em 1998. Construída em 1919 como pagamento de uma promessa para São Benedito pela mineira Eva Maria de Jesus, carinhosamente conhecida como Tia Eva. E apesar de ser de simples edificação arquitetônica, essa igreja é um símbolo para Campo Grande, pois foi construída com o apoio de toda a comunidade da região, onde atualmente é a comunidade quilombola Tia Eva. Essa igreja encontra-se muito bem conservada e é até os dias de hoje local de encontro da população para manifestações e festejos populares. Esses acontecem no mês de maio para homenagear São Benedito. A produção artística de Lídia Baís, que também já apareceu no nosso curso de História, também é um patrimônio cultural de Mato Grosso do Sul. O acervo de artes plásticas de Lídia Baís foi tombado em 30 de dezembro de 1998 e boa parte de sua produção encontram-se nas paredes do sobrado de sua família, atualmente conhecido como Morada dos Baís. Suas obras de inspiração surrealista foram muito influenciadas por uma viagem que Lídia fez com sua família para a Europa, no ano de 1925. Lídia ainda tentou criar um museu para expor sua arte em 1958, mas sem sucesso. Porém, após sua morte, sua produção artística foi doada por sua família para a Fundação de Cultura do Estado em 1985, quando finalmente sua produção artística pôde ser admirada por toda a população. As obras de Lídia Baís encontram-se na Morada dos Baís e também no Museu de Arte Contemporânea de Campo Grande. O Instituto Luiz de Albuquerque, o ILA, como também é conhecido, encontra-se no município de Corumbá e teve suas obras concluídas no ano de 1922. Esse edifício tem estilo eclético, com inspiração neoclássica,
o que o torna único no complexo arquitetônico de Corumbá. Projetado na França, o Willa serviu como sede do grupo escolar Luiz de Albuquerque e contava com capacidade para atender 750 alunos, dada a monumentalidade dessa construção. O Willa foi tombado em 8 de agosto de 2002 e está localizado na Praça da República, na região central de Corumbá. Sede do primeiro governo independente no sul de Mato Grosso, a loja maçônica Grande Oriente Maracaju teve um papel importantíssimo em nossa história. Construída entre 1923 e 1924, esse prédio foi sede do governo revolucionário do estado de Maracaju entre julho e outubro de 1932. Mas além dessa relevância histórica, nesse prédio também foram tomadas importantes decisões sobre Campo Grande, como por exemplo, no auxílio dado na fundação e construção da Igreja Matriz de Santo Antônio. Esse prédio foi tombado em 30 de julho de 2007 pela Lei nº 3.406 e está localizado na Rua Calógeras, na região central de Campo Grande. Outra edificação que se destaca como patrimônio cultural de Mato Grosso do Sul é a usina açucareira Santo Antônio. Esse prédio foi fundado em 1929 por imigrantes italianos e tem como curiosidade a grafia de seu nome, escrito com 2 S, conforme o registro documental do edifício. Localizada na Avenida Afonso Pena, em Miranda, essa usina é um testemunho do desenvolvimento econômico dessa região e segue o modelo arquitetônico dos pavilhões industriais europeus do século XIX, de inspiração eclética e influência de Art Deco. Tombado em 13 de agosto de 2007 pelo Decreto 12.391, encontram-se preservados a estrutura em alvenaria e o maquinário desse prédio, datado da década de 1930 e originalmente trazidos da Europa. A usina açucareira chama a atenção, pois está localizada bem no começo do Pantanal sul-mato-grossense, o que torna esse prédio único em toda a região. E em Ponta Porã também existe um prédio importantíssimo para a nossa história. De inspiração neoclássica e concluído na década de 1930, o 4º Batalhão da Polícia Militar é conhecido como Castelinho e parece muito com uma fortificação de proporções simétricas. Porém, esse prédio foi construído pela Companhia Mate Laranjeira e durante o Estado Novo de Vargas foi uma das sedes administrativas do Território Federal de Ponta Porã, que existiu entre 1943 e 1945. Sua última ocupação foi como quartel militar estadual, mas devido ao estado de conservação, perdeu o posto para uma sede mais nova. Foi tombado pela Lei 12.521 em 13 de março de 2008 e está localizado na Rua Pedro Celestino, na cidade de Ponta Porã, que fica na fronteira com o Paraguai. Lembrando que esses objetos culturais são tombados em nível estadual, o que não quer dizer que outros objetos culturais de Mato Grosso do Sul também não tenham sido tombados, seja no âmbito federal ou ainda no âmbito municipal. E vale a pena ressaltar que existem inúmeros objetos culturais espalhados por inúmeras cidades do estado de Mato Grosso do Sul. Como eu acabei de dizer, existem vários objetos culturais espalhados em várias cidades de Mato Grosso do Sul, alguns recentemente tombados e outros em processo de tombamento. Já aqueles considerados como patrimônio cultural e imaterial também têm sua salvaguarda garantida. E como exemplos de objetos culturais tombados em nível estadual, federal ou em processo de tombamento, temos os seguintes: a usina Filinto Miller em Dourados, a Escola Estadual João Leite Barros em Corumbá, o Cine São José em Bela Vista, a Igreja Nossa Senhora do Carmo em Miranda, a Padaria Velha em Porto Murtinho, a Prefeitura Velha também em Porto Murtinho, a Cerâmica Terena como patrimônio imaterial e também a Viola de Coxo como patrimônio imaterial de Mato Grosso do Sul. Além de todo esse acervo cultural, ainda existem aqueles bens patrimoniais que são tombados a nível federal. E como exemplo, temos o Forte Coimbra em Corumbá, na margem direita do Rio Paraguai, próximo da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia, também o Casario do Porto, localizado na mesma margem direita do Rio Paraguai, mas dentro do perímetro urbano de Corumbá. E existe também outros bens materiais tombados em nível local, como o Complexo do Quartel de Bela Vista, o Centro Histórico de Miranda, a Igreja Matriz de Aquidauana e a Igreja São Francisco e o Santuário de Nossa Senhora do Carmo, em Campo Grande. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e acompanhar a sequência do curso de História e também as demais aulas que eu posto sobre diversos temas da história. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender ainda mais a história de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado por ter assistido até aqui e nos vemos em um próximo vídeo aqui no canal. Então, até breve, bom estudo
Valeu e tchau, tchau!